O Expressão coloca na saia justa de hoje a filósofa e romancista Márcia Tiburi. Então, Márcia, é uma brincadeira, ninguém vai colocar você em saia justa não, mas então eu queria agradecer a sua presença no Expressão. Obrigada. Então, Márcia, você disse em uma entrevista da Isto É que desde adolescente já gostava muito de livros e ficava no quarto lendo o tempo inteiro. Foi isso que te levou para a filosofia? Na verdade, eu comecei a estudar filosofia, eu tinha uns 13 anos e eu descobri os livros. Foi assim. Eu descobri os livros entrando na biblioteca pública da cidade onde eu nasci, onde eu morei durante toda a minha infância e adolescência, que é uma cidade no interior do Rio Grande do Sul que chama Vacaria, que é uma cidade daquelas tipicamente gauchescas, bem regionais, assim, com todo aquele folclore gauchesco, enfim. E eu gostei de filosofia por conta dos livros, isso sim. Eu gostei de filosofia porque me parecia que o texto era uma coisa muito diferente, inclusive, do texto que a gente está habituado, o texto da narrativa. Eu não fui uma criança que gostou de Monteiro Lobato, eu não gostei de literatura infantil, quando eu gostava da narrativa. Eu aprendi a gostar dos romances quando eu já tinha 20 anos. Aí que eu fui gostar, não só, enfim, não digo assim gostar só dos romances, mas gostar da literatura como um todo, gostar da história das coisas escritas, né? Então, eu fui gostar de poesia, gostar de romance, gostar de conto, quando eu já estava estudando filosofia. Mas na minha adolescência e na minha infância, eu não fui assim uma criança, sobretudo na infância, eu não fui uma criança fascinada por livros. Eu comecei, uma criança, assim, que os pais ficam emocionados, né, com 2, 3 anos já estão gostando de livro. Eu não gostava, não. Eu fui gostar de livro quando eu tinha 10 anos e li Mês de Cães Danados do Moacir Scliar, que por acaso era uma narrativa, mas era uma narrativa sobre a ditadura militar, um mendigo que ia contando a história, as questões da ditadura. E quando eu tinha 13 anos, eu li O Príncipe do Maquiavel. E daí eu comecei a ler os livros de filosofia. E gostei desses livros de filosofia porque eles eram complicadíssimos, dificílimos, sei lá. Na minha cabeça de criança, aquilo tudo parecia assim um grande mistério a ser decifrado. E foi disso que eu gostei. Você se atraía por essa... Já era um gênero mais adulto, assim, por assim dizer, né? É isso, eu não gostava, assim, claro, eu ouvia muita história, meu avô contava histórias, as pessoas contavam histórias, mas isso talvez depois tenha feito muito efeito na minha cabeça, tanto que eu acabei me tornando também uma narradora de histórias. Mas o que me encantava mesmo era a dificuldade do texto. E eu acho isso uma coisa legal da gente pensar, porque as pessoas acham que criança e adolescente e jovem vai gostar sempre de coisa fácil, e não é verdade. Eles gostam, na verdade, de desafios, eles gostam de mistério, eles gostam de coisas complexas para serem desvendadas. E isso foi uma coisa muito típica, assim, uma coisa muito própria da minha fase, do jeito como eu vivi. Eu não queria nada explicado. Eu gostava mais das perguntas do que das respostas. Então, você disse que com 13 anos leu Maquiavel. Você ficava muito tempo, vamos dizer assim, reclusa, lendo esses livros, assim, desse caráter pesado, assim, para uma criança, inclusive? Não, eu não fui uma menina reclusa. Eu fui uma criança tanto que eu não gostava de livro, por quê? Porque eu gostava de jogar bola, de bicicleta, de subir em árvore, de brincar com bicho, de correr na rua. Eu vivi numa vida rural, então eu gostava daquele mundo da natureza. Os livros só se tornaram interessantes quando eu entrei, enfim, num período sei lá, esse período que o povo chama de juventude, de adolescência, que é esse tempo da juventude em que você fica ali meio num limbo, que você não é nem adulto nem criança. Então, essa fase que alguns gostam de chamar de puberdade, de repente foi isso, mas eu entrei numa época assim de autodescoberta, de uma autodescoberta, mas sem dúvida essa autodescoberta passava pela descoberta da estranheza do mundo. O mundo da natureza não era um mundo estranho, o mundo da cultura era um mundo estranho, o mundo da linguagem era um mundo estranho. E era um mundo diferente, um mundo outro, um mundo da alteridade e um mundo fascinante. Então, na verdade, sim, no fundo, eu acho que, para mim, o que comovia mesmo, que me dava uma sensação assim de que eu estava fazendo uma viagem muito interessante, era isso, de que ali tinha um estranho, tinha uma coisa que eu não conhecia, que eu poderia conhecer. E eu imaginava, lá naquela época, que em desvendando, em decifrando
aquela linguagem, eu seria uma pessoa muito feliz da vida, que eu descobriria uma coisa fantástica, que eu saberia qual era o sentido das coisas. E conseguiu desvendar? Não! Não, a gente não desvenda. O bacana é que você aprende a gostar da viagem, da busca, da aventura em busca de alguma coisa que você não sabia. E eu acho que essa é a característica da filosofia. E eu imagino assim, quando a gente quer contar uma história também para as pessoas, aí pensando um pouco mais na questão da própria literatura, não é também simplesmente contar a história, mas o modo como você vai construindo o jeito de contar a história. Então, o escritor, num determinado momento do seu processo, ele realmente está muito fascinado e feliz, não com a história, mas com aquilo que ele conseguiu dizer dessa história e o modo como ele foi descobrindo também um jeito de dizer. Eu acho que aquilo que mais fascina as pessoas, na contramão desse fascínio publicitário, desse fascínio da mercadoria, enfim, que é típico da nossa época, o que mais fascina as pessoas é a sua própria descoberta, é a descoberta do modo como é possível viver fazendo essas coisas tão legais, essas coisas tão interessantes, sei lá, como filosofia, como literatura, como, enfim, tudo aquilo que envolve conhecimento, né? As pessoas ficam muito fascinadas com isso. A gente imagina filosofia e o filósofo dentro da sua própria cabeça, tentando criar ali uma obra, lendo outras obras, e você, de repente, vai parar na televisão. Você acaba atingindo milhares de pessoas ao mesmo tempo. E você falou que o interessante é a viagem. O que foi essa viagem para você na questão do saia justa? Então, eu nunca achei a televisão assim um negócio tão estranho como eu achei os livros. Porque os livros, você tem que fazer uma viagem subjetiva no livro. Na televisão é impossível você fazer uma viagem subjetiva. Então, você sabe disso, né? Você vai lá ler um romance, ler um conto, encontrar com o seu escritor, com o escritor que no momento está sendo o seu companheiro de viagem, e você sabe o tanto que você vai ter que se dedicar, se concentrar, o tanto que você vai ter que acompanhar a temporalidade, a espacialidade, aqueles personagens, enfim, todas as reflexões, toda a construção discursiva, enfim, narrativa lá da história que você está procurando, que você está se envolvendo. A televisão é uma coisa assim, a gente está aqui parado um na frente do outro e alguém está nos vendo. E, enfim, que nos vejam. Não tem mistério nisso, não tem nenhum mistério nisso. E por isso, é claro que comparando a televisão e a literatura, é elementar que a televisão é um mecanismo infinitamente mais pobre. Ele é apenas uma tecnologia, uma câmera, uma disposição de câmera, uma organização de um cenário, e as pessoas vão aparecer ali fazendo coisas. Talvez essas pessoas estejam ali fazendo coisas muito interessantes, mas muito mais interessante do que simplesmente estar aqui fazendo essas coisas, ou que a televisão, que as pessoas estejam nos vendo. São as viagens subjetivas que a gente faz. E aí que eu digo, realmente, a televisão não permite uma viagem subjetiva. Ela é uma objetividade do olhar, que é colocado para gravar uma cena em que pessoas estão ali. E aí não tem mistério nenhum nisso. As pessoas mistificam muito isso. Colocam em um pedestal, né? As pessoas mistificam porque nós vivemos numa cultura invejosa, voyeurista, ou seja, toda voltada para o olhar. Quando eu falo invejosa, é no sentido de que o nosso ver, à medida que ele é invejoso, ele é um modo específico de ver, um ver que tem um desejo de destruição envolvido dentro dele. Enfim, até escrevi um livro sobre isso, fazendo televisão. Aliás, respondendo do jeito mais conciso a sua pergunta, indo direto ao ponto, a televisão foi muito legal de ter feito, como é legal de fazer qualquer coisa. Eu sou uma pessoa que adoro fazer tudo, eu acho a vida interessantíssima, a televisão faz parte. Então, tudo me anima, eu fico contente com fazer televisão, com ir para festas literárias, com dar aula, com ir para Eu gosto de gente, gosto de situações, enfim. Mas teve uma coisa muito importante que eu fiz nesse período que eu estava fazendo televisão, no Saia Justa especificamente, e que aí eu devo realmente ao Saia Justa. O Saia Justa é um grande programa, é um programa muito bacana, aquelas mulheres, só por ele ser um programa só de mulheres, falando o que pensam, do jeito que elas quiserem, é de uma liberdade de expressão muito interessante. E para mim foi assim uma coisa muito bacana ter feito, fiquei muito contente de ter feito. Mas nesse período eu sou uma filósofa. E eu fiquei pensando assim, durante um ano eu ficava assim, o que será que eu vim fazer aqui? O que será que eu vim fazer aqui? Porque eu fiquei me questionando, o que eu estou fazendo aqui? Não era um questionamento com ressentimento, não era um questionamento assim do tipo, ai, eu estou no lugar errado. Eu nunca me achei no lugar errado porque eu não acho... Nunca se achou uma estranha no ninho, no caso? Eu não me acho nunca no lugar errado. Eu não estou errada aqui fazendo isso com você, também não estou errada na sala de aula. Não me acho no lugar errado. Embora ao mesmo tempo, quando você entra numa discussão existencial com você mesmo, você, eu e qualquer pessoa, o cara que está lá fazendo pão na padaria, a menina que está vendendo na loja, o caminhoneiro, o médico, está todo mundo assim meio se sentindo fora do lugar. Qualquer um que tenha uma
autopercepção existencial da sua história, vai se achar meio fora do ninho. Mas eu não achei que eu estava fazendo nada errado. De qualquer maneira, eu ficava assim, o que é uma filósofa? Eu que gosto desse negócio de ser filósofa, que vivo dizendo isso de mim mesma, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu pensei, bom, alguém que faz filosofia tem que se ocupar de pensar aquilo que lhe acontece. Para mim é isso. Então, me acontece estar na televisão. O que eu vou fazer? Pensar a televisão, refletir sobre a televisão e, claro, que eu escrevi um livro sobre televisão, que chama Olho de Vidro, que deve ser lançado no primeiro semestre do ano que vem. E o subtítulo desse livro é A Televisão e o Estado de Exceção da Imagem. Então, o Olho de Vidro foi para mim a minha narrativa, o meu testemunho, a minha pesquisa, a minha elaboração conceitual sobre o que eu pude entender, não apenas do processo de fazer televisão, mas também do processo do próprio telespectador, como ele é forjado, que criação é essa, que é essa subjetividade de alguém que se posta diante de um aparelho chamado televisão, o que significa esse aparelho. Então, fiquei discutindo isso com os textos que eu estava buscando, enfim, que faziam parte da pesquisa, textos de filosofia, textos de E foi uma sociologia. construção empírica, né? Já que você disse que fez o que lhe ocorria, no caso da própria televisão, e lhe rendeu um livro. Então, nesse sentido, sim. E eu acho também que isso é a coisa bacana de você fazer filosofia, sabe? Se você é um caminhoneiro, uma vendedora de loja, um padeiro, um médico, não interessa. Se você é filósofo, você vai refletir sobre aquilo que está acontecendo com você. Você começa a pensar nisso e prestar atenção no que está acontecendo. Então, eu escrevi um livro desse ponto de vista, sabe? Já que eu estava lá, eu achei que era meu dever. Se eu estivesse assim, fazendo teatro, ou se eu estivesse... Como eu já fiz, né? Teatro não, eu já fiz literatura, já escrevi livros sobre literatura. Eu também queria pensar a questão literária, não queria só fazer a literatura, eu queria pensar as questões. Então, a filosofia tem esse aspecto de ser meta-teoria. E eu tinha que fazer um livro sobre a meta-experiência que eu tinha vivido. O livro vem a ser isso. E, inclusive, tem um sujeito que trabalha com a gente, que eu não vou citar o nome, que ele disse que assistia, de vez em quando, Saia Justa para entender a alma feminina. Dava para entender a alma feminina através do programa? Primeiro que eu não acredito que exista alma feminina, talvez até exista, mas não é uma crença que eu partilho com ninguém. Então, assim, o bacana para mim é que os sujeitos, esse sujeito que a gente chama de mulheres, estavam ali representados. Parcialmente, claro, porque as mulheres são infinitas, e essas representações de mulheres são infinitas, e faltava ali uma mulher operária, faltava uma mulher negra, faltava, enfim... Então, há mais tipificações de mulheres. Digamos assim, essas figurações que a gente encontra na cultura, por exemplo, tinha ali uma professora, uma mulher voltada para a vida intelectual, tinha uma jornalista, uma mulher voltada para os acontecimentos, para as notícias, tinha duas atrizes que são mulheres voltadas para representações de papéis. E, enfim, claro que, nesse sentido, algumas pessoas estavam ali, mas faltavam muitas outras pessoas. Eu penso isso, se tivesse uma mulher operária, se tivesse uma mulher que tem quádrupla jornada de trabalho, se tivesse uma mulher, enfim, que pudesse se representar como homossexual, enfim, mas não tinha esse tipo de apresentação também, que são construções culturais, históricas, enfim. Mas, de qualquer maneira, foi um programa assim, que deu espaço e que mostrava que mulheres, hoje em dia, têm um espaço... que não é um espaço simplesmente do universo feminino, que eu acho uma expressão também totalmente questionável, mas que tem um espaço de expressão para as suas opiniões, e inclusive para as suas opiniões com fundamento, sem fundamento, e inclusive para aquilo que não pretende ser opinião, que pretende ser questionamento. E eu não estava ali para dar opinião, eu estava ali para fazer questionamento, que eu acho que é a tarefa de alguém que faz filosofia. Então, não sei falar assim, alma feminina. As mulheres, elas estavam ali, mas as almas femininas eu já não tenho certeza, não sei. O meu feminismo não é dessa viagem, assim... Eu prefiro o feminismo do que o feminino. E, como eu vivo dizendo, eu acho que a gente está só travestido de mulher, sabe? Ou travestido de homem. E aí é uma questão claro, de história, de cultura, mas é uma questão também, hoje em dia, à medida que a gente vai desmistificando tudo isso, é uma questão de eleição e de afinidade, enfim... nem sequer do gênero nós precisamos mais ser reféns. Certo. Então, Márcia, a gente vai encerrar o primeiro bloco, tá certo? O Expressão vai para um breve intervalo e volta já.